No próximo capítulo da novela Força de Mulher, Seida conversa com Elis e fala que ela nunca usou um vestido de noiva antes. Diz que agora ela vai realizar esse desejo. E Elis diz que ela já usou 2 vezes, mas isso não quer dizer mais nada para ela. Seida pergunta para Elis o que elas combinaram e diz que ela vai refrescar a memória dela. Fala que elas combinaram que chega de lamentar o passado. Diz que agora elas são mais fortes e vão resolver todos os problemas juntas. Mas diz que o problema é que aqueles vestidos são super caros. Por isso ela não sabe como elas vão fazer. E Elis pergunta para Seida como ela não pensou naquilo antes. Seida pergunta como assim? Pergunta para a amiga do que ela está falando. E Elis pergunta por que elas não pedem para Enver fazer. Seida fala para Elis que ela tem toda a razão e diz que realmente não dá para entender por que elas não pensaram naquilo antes, e diz que vai aproveitar para pedir para Enver fazer também a roupa de Peyami, pois assim, além delas resolverem os problemas delas, vai ajudar Enver a ganhar uma grana extra. E Elis diz para Seida que ela tem toda a razão, fala que elas formam uma bela dupla. Seida diz para Elis que ela está muito diferente agora. Fala que longe de Teoman, ela até parece outra pessoa. Diz que ela acha que ela ficou mais esperta. Nesse momento, Bersan chega e pergunta para Seida de onde elas estão vindo. Seida conta para Bersan que ela e Elis foram em algumas lojas. Bersan fala para Seida que pelo jeito ela já aceitou se casar com Peyami. Diz que a cara dela está melhor. Seida fala para Bersan que ela está se sentindo muito melhor, sim. Bersan dá um sorriso amarelo nessa hora e logo em seguida ela olha para Seida e pergunta o que é aquilo que está na mão dela. Seida fala que ela está dando uma olhada em alguns vestidos de noiva. Bersan fala que ela não está entendendo nada. Diz para Seida que até pouco tempo ela estava chorando porque não queria se casar com Peyami e agora está escolhendo vestido de noiva. Seida fala que ela mudou de ideia e pergunta o que tem de mais nisso. Bersan pergunta para Seida se ela está ficando louca. Pergunta se ela realmente vai se casar com Peyami. Seida fala para Bersan que pelo jeito ela ainda não conseguiu entender as regras da vida. Bersan diz que ela está muito confusa e pergunta para Seida do que ela está falando. Seida fala que ela vai explicar e em seguida ela diz que nem sempre as coisas funcionam conforme as pessoas querem. Por isso é melhor seguir do jeito que der e não se preocupar. Ela dá risada e segue rumo à sua casa juntamente com Elis. Bersan fica sem entender nada e pergunta para si mesma o que está acontecendo com Seida. Enver está conversando com Bahar quando de repente alguém bate na porta. Ele diz para Bahar que ele vai atender. Conta que deve ser Arif que chegou. Bahar pergunta para Enver por que Arif foi até lá. Enver fala que foi ele que pediu para Arif ir até lá, pois ele quer conversar com ele e ela juntos. Bahar fica sem entender nada nessa hora e pergunta para Enver sobre o que ele quer falar. Enver pede para ela esperar 1 minuto e logo em seguida ele abre a porta e diz para Arif entrar. Bahar diz boa noite a Arif. Ele diz boa noite a ela.
mas nessa hora ele não diz boa noite, Bahar, e sim boa noite, lagarta. Bahar pergunta para Enver o que ele quer dizer a ela, e nesse exato momento a conversa é interrompida, pois outra pessoa bate na porta. Bahar fala para Enver que dessa vez ela vai ver quem é, e se surpreende ao ver a mãe, e logo depois que Atice entra, Bahar pede para Enver dizer a ela o que está acontecendo. Enver diz que não está acontecendo nada demais, fala que é uma boa notícia e a mãe dela queria estar presente. Nessa hora, Atice olha para a filha e conta que já encontraram um doador. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Serranópolis, de Mirandópolis, de Fernandópolis, enfim, me conte ali nos comentários. Emocionada, Bahar olha para Enver e pergunta se realmente apareceu um doador. Feliz da vida, ela comemora e em seguida ela olha para a mãe e pergunta se foi por isso que ela foi até lá. Ela também olha para Arif e faz a mesma pergunta a ele. Nessa hora ela chora e comemora, abraça a mãe, abraça Arif e também Enver e fala que não acredita que finalmente o grande dia chegou. Diz que eles esperaram tanto tempo por esse momento. Fala que confessa que ela já estava preocupada, pois estava com medo de não aparecer ninguém. Diz que agora ela tem certeza que vai ficar bem, vai poder cuidar dos filhos dela. E diz que ela precisa contar aquela novidade para Seida e Elis. Seida pergunta se já falaram quem será o doador e pergunta se será Sirin. Todos ficam em silêncio nesse momento. Bahar fala que na verdade ela ainda não sabe quem será e em seguida pergunta para Atice se a doadora será Sirin. Atice não responde a pergunta da filha. Bahar não gosta do silêncio e pede para a mãe responder a pergunta que ela fez. Porém, Atice continua calada. Então ela resolve perguntar para Enver. Ela pergunta se Sirin será a doadora. Ele balança a cabeça dizendo que sim. Nessa hora, Bahar começa a chorar e pergunta por que tinha que ser Sirin. Algum tempo depois, Enver vai falar com Bahar e pergunta se ela já decidiu o que vai fazer. Bahar pergunta do que ele está falando. Ele pergunta se ela vai aceitar a doação mesmo sendo de Sirin. Bahar fala que na verdade ela nem tem o que pensar. Diz que ela não tem outra saída a não ser aceitar a doação, pois ela não sabe se terá outra chance. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.